De volta com essa notícia. Justiça da Paraíba negou por 2 votos a 1 o pedido de habeas corpus em favor de Ítalo Santos. Com a decisão, fica então mantida a prisão preventiva dele e também do marido, Israel. Ítalo foi condenado a 11 anos e 4 meses de prisão. O marido condenado a 8 anos e 10 meses. Eles fazem parte de algo que balançou as estruturas, né, Jess? Do que a gente entende de educação infantil, a história do Felca também, né? Exatamente. Os jogos online. Inclusive, eu quero ler aqui uma nota ontem divulgada pelo Felca, que abre aspas, Ítalo Santos foi, enfim, condenado a 11 anos de prisão depois de investigação da denúncia de exploração de conteúdo infantil. O crédito é de cada um de vocês que acompanharam e deram atenção ao caso. A conscientização que fizemos importa. Ele também adicionou: nunca pare de denunciar, expor o que está errado, compartilhar informações e lutar pelo que acredita. Somos fortes e a justiça pode demorar, mas chega. E que essa mensagem do Felca ressoe em todos aqueles que estão descobrindo os casos em que a justiça absolve ou legitima estupro de vulnerável, de jovens que têm menos de 14 anos e estão sendo endossadas por decisões de cortes como o STJ, como o TJ Minas Gerais, e que essas decisões precisam urgentemente serem revistas, transformadas. Precisamos falar e denunciar sobre isso, porque só assim a gente muda a realidade. E voltamos para a rede de rádios nesse momento em todo o Brasil. A gente está comentando aqui, a justiça negou o habeas corpus de Ítalo Santos, aquele influencer que envolvia também uma série de casos, ele e o marido, lá na Paraíba. Um caso que mexeu com toda a nossa sociedade e com relação à educação de crianças e adolescentes. Doutora? Eu queria, assim, apenas complementar uma coisa, Fernando, que é importante até esclarecer para a nossa audiência. Esse pedido de habeas corpus, ele não tem a ver com a condenação, não é? A condenação, o advogado dele disse que vai, como ele está aí resignado, ele vai dela recorrer. E aí, o que acontece? Esse pedido foi feito em virtude de que, quando as pessoas estão sendo julgadas, né, elas têm o direito à liberdade. A liberdade é a regra no processo penal, não estou dizendo que é o caso dele. E o advogado dele pediu o excesso de prazo. O que seria esse excesso de prazo? Ele disse, inclusive não foi dado, como a gente observa na decisão, que o Estado demorou demais para poder encerrar a instrução. Então, por causa desse, aspas, excesso de prazo, poderia então eles responderem, né, na verdade, a questão recursal. Trocar por medidas cautelares, né? Isso, que é uma possibilidade. Agora, o tribunal negou, né, então eles vão continuar ali, em regra, presos, mas nada obsta que ele faça um HC aos tribunais superiores, ao STJ, enfim, pleiteando isso, mas como já tem uma decisão, né, isso aqui até para esclarecer, nada impediria que ele fosse solto, mas a negativa do habeas corpus se deu em razão deles entenderem que é para o bem da garantia pública, né, que eles fiquem, tendo em vista não só a gravidade, porque a gravidade do crime por si só não ensejaria a prisão, né, mas pelo contexto fático, eles devem então continuar presos, ainda que essa sentença não tenha transitado em julgado. E eu só queria também fazer eco às palavras que a Jess falou agora, porque a gente critica tanto as redes sociais, mas são as redes sociais também que se mobilizam e que podem transformar a sociedade, né? Como a doutora trouxe aqui, né, o desembargador João Benedito, que é o relator do caso, ele votou a favor da liberdade, mas os desembargadores Ricardo Vital e Carlos Beltrão, eles votaram contra, e isso é importante porque mostra que vale a pena sim, né, a gente denunciar, a gente dar voz e até diria, entre aspas, tá, pessoal, perseguir situações como essa, porque isso é preciso que a gente tenha um exemplo da justiça sendo aplicada no nosso país. E, né, em tantos momentos, né, Fernanda, a gente acaba criticando, às vezes, a ausência, a omissão. Nesse momento, a gente elogia. De fato, a justiça se fazer presente e manter presos esses dois criminosos aí, que acho que a pena, ela ainda vai ser cumprida ao longo dos 11 anos aí, que um tem e 8 do outro. Muito bem.